Para os Pix e Bans do terceiro jogo de hoje, SKT versus H2K. Os primeiros bans são Trash e Mordekaiser pela SKT, enquanto que H2K, Lulu. Nada muito surpreendente, né, Toboco, até agora. Definitivamente o Trash é um dos suportes mais contestados no estilo de jogo asiático e principalmente pela questão do casting também usar muito bom o Trash. Então é natural ver ele sendo banido. O Mordekaiser é um campeão que eu tô muito afim de ver jogado em alto nível, né, pelo fato dele estar sendo banido aí em todas as partidas até agora que a gente viu, mas ainda sobra muito Colosso, né, como a gente estava falando, eles estão fortes, a gente viu o Darius como ele ganha rota, a gente ainda tem a possibilidade, né, de aparecer de novo o Skarner, que também é um campeão que está muito forte nesse momento do jogo, mas por enquanto nós temos bans ali bem interessantes e direcionados até, eu diria, porque esse Lee Sin, né, não parece um ban tão recorrente assim, é muito mais pro Lowlex não aplicar ele no jogo mesmo. Que também é outro pick muito forte do Lowlex, né? Sim. Ainda mais pra quem acompanha a LCS Europa. Enquanto isso, H2K baniu o Lulu, que você já até havia comentado, né, Lupe, dessa necessidade da Lulu não estar no jogo por conta dos campeões Colossos. Gangplank e Darius foram os últimos dois bans da H2K, dois top laners. Na verdade, o Gangplank até pode ir também na rota do meio. First pick Elise. Interessante, né? Mais um jogo hoje que a Elise é o first pick. Tá sendo um pick realmente muito contestado, né? O pessoal quer essa Elise. Com certeza, Elise vai ser um dos picks mais fortes da jungle. Ela vem muito forte realmente nesse patch, ela trabalha bem o dano em cima desses campeões colossos realmente no top, ela ganka muito e ela tem um mid game muito forte, que eu acho que é o ponto mais importante assim, nesse mundial que vai acontecer. Interessante da itemização, né, que alguns jogadores vão para Titã Bench, outros vão para Glaive Única, né, também tem a parte situacional, né? Sim, depende bastante da composição deles, depende até da preferência pessoal, porque tem junglers que preferem realmente dar um pouco mais de dano, ser mais agressivos, enquanto tem junglers que tem um papel muito mais defensivo assim no time, que são bem realmente controlar a visão, essas coisas. E bom, 10 segundinhos agora para H2K fazer essas duas primeiras escolhas. Pode sim ser esse Gragas pro Lowlex, seria uma zona de conforto para ele, né? Campeão que ele utilizou muito durante a LCS. E Nara agora. Então, por enquanto, vai na ordem, né, Pepe? Top e Caçador escolhidos. Sim, o que é interessante porque não havia necessidade específica de pegar o Caçador agora. E se a H2K tá fazendo isso é porque ela não quer mostrar muito da composição ou não quer abrir espaço para tomar algum counter em cima de mostrar, né, a composição realmente que eles querem aplicar. E de fato, talvez eles esperem que a SKT, tendo algumas possibilidades em aberto ainda para pegar, faça essa escolha e o preparo para jogar contra. Você estava falando sobre o Veigar. A Cloud9 pegou aquele Veigar exclusivamente para H2K, que é um campeão forte assim no meio, pela situação, sim, mas o que ele fez naquele jogo para parar a iniciação da HQ, desculpa, eu falei que eu ia me confundir, eu tô me confundindo, a HQ, não H2K. A HQ não conseguia iniciar, não tinha possibilidade, e quando pegava um campeão, era aquele burst que a gente já conhece do Veigar, então eu acho que vai trabalhar muito nisso as equipes, saber o que pode esperar de quem tá mais forte. Quem tá no topo, não tem muito o que mostrar de tão novo, não tem muito para onde ir. Agora quem tá lá embaixo, tá sendo ali o underdog, talvez consiga buscar aqueles espaços para surpreender exatamente. E nós temos Fiora sendo escolhida para Mundo Marinho. E a Tristana também, a torcida comemora muito, parece que ficou feliz, eu acredito muito mais por conta da Fiora e claro, né, o Rio mostrando o Zed. Mostrando o Zed, com certeza. Interessante as escolhas da H2K, não faz tanto sentido assim, eu acho que no meta atual. Gragas e Nara são realmente picks que... Parece muito 5.13, né? Parecem muito para 2, 3 patches atrás, eu não entendi muito bem. Os picks da SKT são muito fortes, eles balam muito bem o mid e o early game, então vai ser bem complicado da H2K. O Nara, quando ele vira minerário, ele fica muito vulnerável, especialmente a dive. Elise e Fiora divam muito bem, então batalha debaixo da torre realmente pressionar ele. E Gragas também é um pick muito vulnerável na jungle. O Rio chegou a mostrar uma área ali, que é uma das campeãs mais fortes dele. Até tinha estatística, né, que na LCS Europa, né, tinha a área, tava cerca de 4-2. 2 derrotas eram outros jogadores e as 4 vitórias eram todas do Rio, né? Poderia ser uma escolha para ele. 3 segundinhos para fechar, e o Riarni por enquanto no detalhe, né, ele que é o atirador da equipe. Estão esperando. Vamos deixar a última escolha para o Rio. Vamos ver o que vem pelo lado do Faker, né? Fecha Sivir e Brown. O que mostra? O que denuncia esse Sivir e Brown? Olha, a H2K vai para uma composição realmente bem defensiva, eles não querem forçar nada no começo do jogo, eles querem trabalhar mais farm, controle de torre, realmente controle de visão, para tentar lutar, eu acho que no mid-game realmente pelos Dragons, mas contra um time do nível da SKT talvez seja um pouco questionável assim essa decisão. Não deveria ser o oposto? Já que você vai enfrentar um time mais forte, por que logo não partir pra cima e tudo ou nada? É um 880. Eu acho que eles tiveram essa chegada aí, eles realmente preferiram essa abordagem realmente nesse jogo, mas vamos ver como é que vai ser. Alistar agora sendo picado, que é um dos picks mais fortes por parte do Wolf, e Azir, que é basicamente
top 2, top 3 aí do mid, que é quase impossível de se counterar. Acho que falta talvez um pouco de resistência na SKT, ou o Bang vai logo para aquele Titã Ardente, deixa esse Elise um pouco mais tanque, porque a Fiora parte mais pro dano, né? Eu acho que é padrão, com esses colossos aí no top, você realmente pega um suporte bem mais parrudo, assim, bem mais tanque. Então o Alistar não vai morrer, ninguém dá dano no Alistar no time da HDSK, ele simplesmente não morre. E a Fiora vai estar livre para fazer o que ela quiser no começo do jogo, no mid game. A Elise nem precisa fazer tanque até, porque o time da SKT já tem muito dano, já tem muito controle de fight. Talvez eles realmente vá para snowballar realmente. Perfeito. Um jogo rápido, né? Aquele famoso Stomp, né? Um jogo Bom, rápido. Cassie vai mostrando aí sempre o seu Zillion, né? Ele que é muito fã do campeão. Ainda 10 segundos para H2K finalizar a sua escolha. Agora sim, LeBlanc, perfeito. Fecha a LeBlanc. Nossa, é a LeBlanc nefada. Sim. É a LeBlanc que tem aquele 0.25 ali na hora da distorção. E ela aparece no cenário de LCK, ela aparece em alguns momentos específicos, né, de jogos que a gente já acompanhou de lá. Mesmo sendo um pique muito mais arriscado, talvez agora, pela velocidade com que ela se aproxima do alvo, ela ainda tem o poder de fogo que tinha antigamente. Então ela consegue explodir alvo, sim, né, se encontrar os espaços. Porém, a gente vem apontando ali, tem o controle. Tem o Azir nesse jogo, tem o Alistar para fazer essa linha de frente, tem um atirador que consegue se locomover muito bem pelas lutas se precisar fugir de assassinos, que é a Tristana. Então eu vejo essa escolha da HDSK como ir para cima, principalmente pela Sivir, pelo Gnar, pelo Gragas, sendo um pouco previsível demais, Toboco, eu diria. E parece que a SKT se preparou bem para ela, então a gente vai ter que ver em jogo o quanto vai valer o padrão, o natural que a gente vê que estava sendo usado antigamente ou que a SKT mostrou agora sendo mais atualizado. E se a gente comentou que parecia uma H2K desatualizada, até o Pedro já falou, essa LeBlanc aí confirma totalmente essa tese, né? Porque, por exemplo, poderia ser uma Ahri no lugar dela. É uma campeã mais atualizada, digamos assim, né? Com certeza, ou um Victor, um pique realmente mais de controle, assim, não tão assassino, que não acho que vai funcionar muito bem contra uma Fiora, que tem o W que realmente impede ela de tomar dano, um Alistar, uma Tristana, que não é impossível de você assassinar, então complicado essa escolha, mas talvez funcione, realmente é um pique. Uma LeBlanc, se for bem trabalhada, pode ter um balado muito forte. Digamos assim, se teve uma escolha que era pra surpreender, então digamos que foi a LeBlanc. Foi a da LeBlanc, realmente. Os outros picks eu realmente acho bem desatualizado, mas se eles conseguirem aí uma luta muito bem trabalhada no mid-game no Dragon, pode ser que dê certo. Perfeito, muito obrigado, Lu, pela sua participação. Daqui a pouquinho a gente aciona o Lu aí para falar um pouco mais desse confronto. E agora então começa SKT versus H2K. Pois é, né, Toboco? Um jogo bastante interessante de se assistir, e a SKT nesse momento traz uma composição que eu gosto muito de ver em relação ao estilo de jogo deles. Muito se foca em cima do Faker, mas muitas vezes se ignora o fato do Bang ser um jogador que participa muitas vezes dos jogos, né, de maneira impactante. O Marin também, de Fiora agora, pode ser visto ali, ele vai usar, né, o Q dele para sair da situação. Não sai com problema nenhum ali, né, de tomar um dano ou um controle de grupo. Já sabe que a H2K vem buscando visão. Então a SKT por enquanto tem um controle ali maior do posicionamento inimigo. Perfeito, Pepe. E agora a gente... Olha só, Cassie, mas o Marin também tem. Lembrando, né, todas as equipes do Mundial contam com essa animação, inclusive a equipe da PEN. O pessoal pode ver na hora de adquirir o ícone, né? E aproveita, né? É por tempo limitado. Sim, só durante o Mundial que vai funcionar isso daí. O Marin continua segurando a equipe da H2K, de novo, afirmando onde eles estão posicionados, fazendo com que eles fiquem ali naquela dúvida. Volta pra base, não volta, tenta pegar ele. Então é um bom começo pra SKT. Como eu vinha falando, Toboco, eu gosto de ver o Faker como campeão agora, que controla muito mais a rota e tem uma presença de luta, né, com a ultimate, do que sendo um assassino, sendo um carry no meio. Porque sobra espaço por uma Tristana fazer o estrago em torres que a gente costuma ver, né, no meio do jogo, a partir dos 15 minutos de partida, onde já começa a ter ali um dano a mais com itens. Então eu gosto de ver a SKT assim, mostrando que não é só Faker, mostrando que eles têm possibilidade de fazer mais com outros jogadores, e se a H2K não abusar nesse início de jogo, pode se dar mal depois com essa Tristana. A inversão é feita, né? Então teremos sim Tristana e Alistar contra Sivir e Brawl. Não fez do jeito que gostaria, talvez, a equipe da H2K nessa inversão, né? Enquanto isso, o Lolex e o Domini vão dividindo experiência enquanto fazem os monstros da selva. O Marin já está na rota inferior, então vai farmar de forma tranquila ali esses minions, pelo menos nesse momento inicial. Muito provavelmente o Domini termina as Aquaminas e já parte logo lá para a rota inferior.
E aquele fato do Marin segurar muito tempo a H2K na selva mostrou que seria inviável para eles voltarem para ir pro bot. Então eles já subiram sabendo dessa inversão e sabendo que iam conseguir o 2 versus 2. Toboco natural, né? O Ryu consegue ali um certo dano em cima do Faker, mas o Azir é muito seguro, devolve o dano agora. Então é uma luta ali de dois lados bastante iguais nessa questão de troca. A LeBlanc não consegue ser tão agressiva contra o Azir, porque o Azir pune muito ela se ela for pra cima. A gente pode ver isso no momento que ele usou, quando ele pegou o level 2 e foi com a distorção pra cima, que na verdade quem sofreu mais dano foi o próprio Ryu, né? Então tem que tomar muito cuidado de administrar muito bem essas coisas. Olha só agora o Marin, parte pra cima do Domini, causa bastante dano. Olha o Bang invadindo a selva, tem visão. O Lolex sabe que tem ali aquela sentinela porque ativou o buff do Oráculo. Teve o Kazuha. Nossa, o Lolex conseguiu escapar no momento exato que o Kazuha poderia pegar ele. Mas o Bang não vai tentar o roubo. Ele previu muito bem a barrigada. Você viu que ele jogou o Kazuha para uma direção onde ia terminar. Só não deu ali o timing necessário para conseguir o atordoamento, mas foi bem importante. Uma coisa que eu gosto da Fiora agora, Toboco, é que se você abrir distância do inimigo o suficiente, você tira a passiva dela e devolve em outro ponto. Então você pode fazer isso resetar até o ponto em que você chegue rapidamente no Q e já ative aquele dano extra, como a gente viu fazendo da Moita, né, o Marin. Então pra troca, contra esse Nar, a Fiora vai estar funcionando muito bem. E sim, o roubo é feito. O Lolex desiste do azul e quem pega ele é o Bang. Exato, né? Ele parecia que ia cancelar aquele roubo do azul, mas acabou voltando mesmo, bem efetivado. Interessante já negar um desses buffs pro Gragas, principalmente nesse early game, atrasar esse early game. Enquanto isso, o Marin e o... Nossa, o Marin consegue fazer uma troca bem favorável contra o Domini. No farm eles até estão semelhantes. O Nar, enquanto estiver na forma de mini Nar, né, ele consegue farmar a distância, não precisa se expor tanto contra essa Fiora. Porém, quando ele vai pro Mega Nar, digamos assim, pelo menos esse momento de lane phase não é bem que gostaria aí o Odoami. Né? Fica difícil porque ele tem que se aproximar muito mais, o que é um problema contra a Fiora, porque ela devolve o W dele e não é atordoada, né? Lembrando que o Faker pode ser pego no meio agora. Exato, vamos ver se vai ter o Kazuha, o rapel utilizado, o Ryu ainda conta com flash, a verdadeira LeBlanqueada à direita, continua a perseguição, mas o Bang não consegue o dano necessário, chega o Lolex, mas os dois jogadores da SKT optam pelo recuo. É uma jogada bem interessante da SKT, porque o Faker ele ficou de propósito com aquilo de vida, tão na cara assim do Ryu, que ele esperava realmente uma agressiva para a chegada do Bang. Sim, e conseguiram bastante, né? Que tiraram um pouco de vida dessa LeBlanc, deixando ela mais recuada um pouco. Aqui em cima a troca não é muito boa pro Bang. O Wolf, mesmo sendo alistar ali, vai ter que esperar os minions morrerem perto para conseguir, né, até uma cura mais efetiva. Por enquanto ali, uma lane bem franca, uma rota bem parecida ali no topo. Exato. E sempre tem essa questão da Sivir conseguir negar esse dano da bomba da Tristana, né? Então o Bang tem que administrar bem esse tiro explosivo. E olha agora, pode sair o First Blood, foi pra cima, o Bang vai ter ainda um pouco mais de dano. Falta o Kazuha, vamos ver se ele vai acertar nele no Toxina. Mais First Blood fica para o Marin. E um flash necessário, Toboco, porque ele tinha tomado a lentidão do Boomerang. Então se ele tomasse mais um hit da torre, ele poderia acabar morrendo. E realmente uma jogada muito bem feita. Conseguiu se reposicionar com o Q para pegar um ponto que estava meio difícil para ele acessar, e esse dano a mais da passiva foi importante para depois eles finalizarem ali o alvo. Uma boa jogada, e vem se mostrando ali um dos motivos, né? Porque Fiora tá tão forte, porque que os Colossos estão tão fortes no topo, eles ganham normalmente essas trocas. E o Nar, sendo um campeão que não teve mudança alguma, não tem tanta possibilidade de trocar assim mesmo com o Boomerang, mesmo a distância. A Fiora chega rápido nele. Então a SKT ali abusando desse início de jogo, e a Elise tendo muito mais presença que esse Gragas por enquanto. Com certeza, né? Inclusive fecha, cria trilhas, já tem também a Pedra da Visão, então vai começar o controle de sentinelas, aumentar a visão que a SKT tem neste mapa. Aqui na rota superior fica ainda, continua nessa inversão, o Yarn e o Cassim junto com o Bang e o Wolf. Na vantagem, aliás, nem existe vantagem no farm, né? Mínima, apenas um minion a favor da Tristana. É uma rota bem segura, todos os jogadores contendo com seus feitiços. Então, tanto a Tristana quanto a Sivir optaram apenas em farm. E essa visão, como você apontou, né, Toboco, tá sendo ali muito importante nesse momento do jogo. A gente nota que o Ryu erra ali a corrente dele, mas a gente nota que a visão tá sendo muito importante e a H2K não tá pecando nisso, né? Porque eles tiveram uma boa colocação ali de sentinelas para ter a visão da Elise e saber exatamente o ponto em que ela estava naquele momento. Então, a H2K já espera um gank aqui em cima, né? Tem até um controle da passagem da Elise pelo Ryu, mas não pela rota. E é por onde o Bang tá vindo. Ele pode surpreender com o rapel,
como agora. Pra cima, o Ryan já utiliza o curar, se aproxima também o Bang, o Cassie se reposiciona no seu W, teve o Caçulo, porém ele nega muito dano, boa cabeçada agora do Wolf, teleporte agora chegando do Omni, teleporte do Maninho um pouco atrasado, o Wolf ainda pode ser abatido, bom ultimate do Omni, fica com abate o Nar, enquanto isso tenta ir pra cima dele, o Domini perde vida rapidamente, volta pra forma de Mininar e fica com abate o Bang, enquanto isso, será que vai pro dive? Parece que não, a SKT recua e abre 2-1 no placar. E contesta a jogada, Toboco, né? Como você falou, chegou um pouco tarde do Marin, não conseguiu impedir, né, o abate em cima do Wolf, mas, de novo, né, um abate sendo feito pela SKT, que já tinha um na mão da Fiora e agora vai outro para a mão da Tristana do Bang. Então, uma troca que foi até favorável pelas assistências dadas à SKT. E aqui no meio, o Ryu se arriscando um pouquinho, sendo agressivo, com o Bang ali do lado. Não deu tempo de chegar a Elise, né, mas o Ryu ali, como eu vinha falando, é uma LeBlanc que não aplica tanta pressão pelo matchup contra a Z. Nossa, o Bang deu aquele passinho pra frente, ultimate do Cassie, mais o dano do Ryan, porém consegue se reposicionar, ainda tinha flash e curar, a situação do Bang era bem confortável. Pepo, não só o abate ficou pro Bang, como também ele manteve os dois feitiços, enquanto, por exemplo, o Ryan gastou os dois. Sim. Então o que acontece? Agora, quando eles voltarem pra rota, voltarem de novo pra esse confronto 2 versus 2, tem essa vantagem. O Alistar vai ter que explorar isso, porque é um campeão com muito controle de grupo. Sim, e é exatamente o que vai acontecer. Se você notar, Toboco, já vem ali, né, com bastante item pra sustentar o dano na rota, mas ao mesmo tempo conseguir um farm interessante. Nossa. É o Fiora. É Fiora com o abate no jogo, com 60 de farm, né? Já consegue ali ser bem impactante o Marin. Mas é uma Tristana que começa a ser um perigo porque consegue trocar bem, né? Agora com a inversão tem um controle maior dali da parte de baixo, que tem o dragão, a SKT, a H2K evidentemente também vai inverter, mas vai chegar um pouco atrasada. Então é natural que eles percam essa torre para Tristana com o passar do tempo na rota. Ela vai jogando a bomba, vai batendo naquela torre até destruir, e isso é bem preocupante porque é um ponto que a SKT gosta do jogo. Fiora tá forte, Tristana começa a transitar pro meio do jogo, pro mid game, e começa a ser um pouco mais impactante. A gente vê até o controle de sentinelas em volta desse dragão. A SKT precisa muito fazer esse objetivo rápido. E falando um pouco do ouro, né? Apenas 600 de ouro por enquanto de vantagem para SKT, nada ainda muito caótico para H2K. A H2K até que vai fazendo um jogo tranquilo por enquanto nesse early game, vai tendo agora aqui esse confronto. Faker é aprisionado, porém o Ryu se reposicionou muito bem. Chega o Lolex, mas o Faker já recuou, tem ainda a cobertura do Bang. Falando em visão, olha só o minimapa, a visão que o time da SKT tem em volta aqui, como você falou, desse dragão. Tem detectora naquela moita ali próximo do dragão, tem uma detectora acima, eles controlam muito bem essa chegada da H2K dentro da própria selva. Sim, essa é a importância, né, de você estar à frente, você consegue negar a visão do time inimigo ao mesmo tempo que garante pra você, então você dá esse blackout na selva e olha a troca. Nossa, olha agora, vai pra cima, chega agora o Brawl, porém o Marinho ainda tenta se reposicionar, chega também o Lolex, 3 versus 1, ultimate do Gragas e fica com o abate o Lolex. O Lolex toma o último dano da torre, ele quase morre, mas tá, e o Faker no meio. Olha, o Faker agora utiliza a barreira, tem ultimate, chega também o Wolf, o Ryu consegue se reposicionar muito bem. A H2K vai colocando a SKT no sufoco, só que, claro, lembrando que essa composição da SKT cresce muito no late game por conta de Tristana e Azir. E com a visão do Gragas, automaticamente a SKT vai pro dragão, então eles acabam trocando objetivos, né, distintos ali, Toboco, mas como eu vinha falando, né, o Bang é questão de tempo até ele levar a torre lá embaixo, Tristana faz isso e até passa ali com a visão, o controle, né, todo garantido pela SKT, esse dragão é feito rapidamente. E a Fiora lá em cima puxou 3 para que esse objetivo fosse feito. Então, a SKT, ainda assim no jogo, continua ali com uma pequena vantagem, porque 800 de ouro não é algo tão gritante, mas o dragão pode fazer muita diferença com essa primeira, segunda volta à base. Digamos que é uma compensação, né? Você Sim, tem o primeiro buff, ele tem 800 de ouro, mas eu tenho o primeiro buff, né? Então meio que fica elas por elas. Bom, o Marin já fecha ali sua Tiamat, deve partir para aquela Hidra Raivosa, uma escolha que inclusive na antiga Fiora era bastante comum, então se mantém, né? O Lolex agora vai conseguir destruir 2 sentinelas detectoras, negar bastante essa visão para SKT. Importante aí sempre tirar a visão do adversário. Né? O split push da Fiora vai ser bem interessante agora, né? Naturalmente ele vai levar minions com muito mais velocidade. E agora que passa ali, né, a H2K a buscar um pouco mais de visão, mais controle pela parte de baixo da selva inimiga, inclusive a gente vê um gank no Faker agora no meio, ou uma tentativa, que não dá muito certo. Não deu muito certo, olha só. Quase pegou ali o Casulo, mas Ryan deu um pouquinho pro lado e o Bang também, digamos que a mira não estava na direção mais indicada. Esse que é o problema, né? A Sivir andou bem no momento em que não esperava o Bang. Ficou evidente que ele estava esperando um momento ali mais oportuno para conseguir jogar, onde não se esperava ali só pelo movimento do Ryan. Farmar, andar, mas foi ali para a direção
de sorte o Rihanna, porque ele não tinha um escudo na hora. Você vê que o reflexo do jogador, normalmente quando ele vê uma habilidade, é usar um escudo, uma proteção como essa se vira. Ele não usou, mesmo vendo o projétil, então ele seria atordoado. Mas ali pela sorte do momento, ele acabou andando pro lado certo na hora certa. Aí agora o Lolex vai assistir essa sentinela. Opa, ou não. Ele sabe, né? Pelo menos ele sabe, ele tem o tempo, já pode ter avisado os times. Aqui agora sim, aliás, seu time, que vai destruir com a lente superior, que foi do próprio Gragas. Enfim, um jogo bem, realmente com um início bem interessante. Olha só, volta. Opa, aqui é só lembrando que a Fnatic e G já foi, né? Por isso que eles tiraram rapidamente. Enfim, o Ryu agora vai pra cima do Faker, sempre causando. Ele vai. Nossa! Teve ali toda a animação do E. Enfim, sempre você vê que o Ryu ele dá aquela amaciada. Ele causa um pouquinho de dano contra o Fake, ele volta. Causa um pouquinho de dano e volta. Até chegar aquele momento que o jogador tem uma quantidade de vida tão baixa que aí sim um combo completo, mas sim de arco consegue o abate. E olha só como o Faker e o Bang pedem mais o Lolex agora nesse momento do jogo. Ele tem que subir pra tentar contestar essa torre, mas é difícil. Ainda assim, com a presença dele, pode ser que a SKT pare nesse momento. Né? Lembrando que o Wolf tá por ali, então fica um pouco mais seguro. O Brown também sobe, então a SKT forçando jogadas da H2K. Pode estourar a luta, Faker. Esse time do Brown ficou no meio, mas o Faker perde muita vida. Pode cair agora, fica com o abate ruim também o buff do azul. Continua a perseguição contra o Wolf. Teve teleporte pelo Domini, mas ele mesmo cancelou. E é a hora de levar essa torre. Juntou também o Riaren, subiu rápido demais para levar esse objetivo. É o mais natural de se fazer. Eles podem aproveitar esse momento para fazer isso. E mais, lá embaixo a Tristana ainda não chegou na direção daquela torre para levar. Vai voltar, inclusive, porque teve a descida do Rio. Olha o Wolf. Olha o Wolf. Ele foi só atrasar, né? Ele foi tentar negar ali que aquela torre seja destruída, mas é muito difícil. Pouquíssima vida agora, mas bom trabalho. Bom trabalho o time da SKT com o Vayne Wolf. Conseguiram, pelo menos, deixar essa torre ainda em pé por um momento. Vamos ver se o Alex, o Riarn e o Kessen vão permanecer no cerco. Chega agora o Marin. Com a chegada do Marin não tem como, né? É uma Fiora, tem que tomar cuidado. Olha o Casulo, pegou no Kessen. Ele não tem flash. Chega ainda tendo essa proteção Gragas agora. O Marin ainda tenta mais alguma coisa. Vai seguir posicionando também o Marin. No final das contas, a SKT segura a torre, que era o objetivo. Transforma ali o Brown quase que no Power Ranger rosa, né, Toboca? Esse é o ultimate da Fiora, que inclusive lembra um pouco pela cor dela nessa skin. Mas o fato é, a SKT segura um pouco essa torre, mas não por muito tempo, né? Mesmo estando por ali o Marin, a gente vê que o Faker já se direciona pro topo para segurar um pouco dos minions. A gente vê que o Marin vai ganhar um pouco de tempo aqui no meio. E não, a H2K vai desistir da ideia. Não vai levar o objetivo, então valeu até a pena, né, o uso de todos os recursos possíveis para segurar. E o Faker já vem ali com o seu ferrão, né? Um item importante pro dente de Nashor dele. Enquanto que 1 minuto e 50 pro Dragão, então tem um pouco de tempo para colocar sentinela nos times ainda. Lembrando, pessoal, que o último jogo de hoje, o 6º jogo, nós estamos no 3º agora, será PEN contra a Cold Tigers. Então venha pra stream, prestigie, vamos torcer todos pra PEN, para que ela faça um bom jogo contra a Cold Tigers e fica a nossa torcida realmente. A PEN é o Brasil no Campeonato Mundial de League of Legends. E Lupe, vou te acionar aqui agora, você que tá aí como nosso analista dessa partida. O que fala nos primeiros 15 minutos? Era esperada uma H2K com essa vantagem, jogando desse jeito? A H2K tá jogando bastante agressivo, apesar dos picks, realmente. Eles optaram aí por tentar parar um pouco a Fiora, pegar a torre do top e acabaram deixando o Dragon, acabaram deixando o Blue do Ryu, então isso pode custar eles um pouco agora, que tá chegando o Dragon novamente. Mas vamos ver, porque a composição da SKT ainda é muito forte e eles têm muito dano pra dar realmente. Essa era também a pergunta, num late game, teoricamente a SKT é mais forte? A SKT tem muito mais controle de fight, tem aquele long range que a gente chama que tem um alcance muito mais alto por causa da Tristana e por causa do Azir, e isso acaba atrapalhando muito no late game. E essa fight eu acho que desse segundo dragão vai definir bastante. O Nar vai ter TP, eu acho, então vamos ver como é que vai ser lidada essa luta. Perfeito, muito obrigado, Lupe. Enquanto isso, a SKT vai conseguir agora a sua segunda torre na partida. Já deixa, inclusive, foi com uma das suas torres ali do Azir. Vai até diminuir, né? Na verdade, até vira no ouro agora o time da SKT. Tem ainda aquele primeiro buff de dragão. O segundo nasce em 21 segundos. Vão roubar o azul novamente. E a situação vai se complicando aí, talvez um pouco para H2K, já que o Lupe comentou. E olha como é importante, né, Toboco? A SKT levou o meio, conseguiu um pouco mais de segurança, tendo essa torre do Azir para levar esses minions mais rapidamente. Tem a rota inferior e tem um controle muito grande agora desse dragão, né? Tem a possibilidade de distribuir muita sentinela para mostrar a chegada. A gente vê ali o Rihanna conseguindo contestar esse Gromp, mas o importante para a SKT era isso que eles vão fazendo agora, o dragão. E não há motivo para a H2K buscar uma troca, buscar uma luta, não tem posicionamento, não tem condição de fazer isso. Então é mais vantagem para o time da SKT. Estão jogando bem, estão rotacionando bem. E principalmente o Faker chegou no momento do jogo onde ele torna a LeBlanc uma ameaça bem pequena.
Daqui a pouco, como você falou, vai fechar o Dandy Nashor, já tem um teammate pra afastá-la. Não só ela, né, como o próprio Nar também, se tentar se aproximar, uma chegada do Gragas, possivelmente, né, que faz essa linha de frente. Enfim, o time da SKT vai controlando os objetivos. A H2K também vai fazendo muito bem essa partida, né, vai conseguindo ali, por enquanto, jogar, né, de igual para igual, mas pelo menos conseguir segurar toda a pressão que pode ser imposta pela SKT. Agora, a H2K consegue devolver um roubo do azul e finalmente o Ryu tem o seu azul. Pois é, né? Ele precisa desse recurso do Toboco para conseguir ser mais impactante. Ele já tem ali o Morello dele, já tem um bastão desnecessariamente grande, então é uma LeBlanc que está puxando um pouco mais de dano e esse spam de habilidades, né, vai ser importante contra esse Azir, que, como eu falei, chegou um momento do jogo onde o Faker ele se locomove muito bem com os soldados, consegue devolver o dano para essa LeBlanc muito bem, então torna a vida do Ryu um pouco difícil. Não há roaming para LeBlanc fazer nesse momento do jogo e já não tem uma rota. E ainda assim tem o Wolf ali, constantemente atrapalhando. Fica difícil pro Ryu fazer muita coisa por enquanto, né? E a LeBlanc tem que fazer no começo do jogo. É só até lembrar que o Ryu teve um buff de azul quando matou o Faker, né? Foi o único buff que ele conseguiu, além, claro, do que ele roubou agora do time da SKT. Enquanto isso, Bang vai lá pro split push na rota inferior. Interessante essa Tristana ficar sozinha, farmar de forma tranquila. Ryu sempre aqui afastando essa ameaça do Wolf e do Faker. Interessante que o Ryu foi pra cima aí na distorção, ele voltou, ficou tudo sob controle. Nesse momento tem Nar contra Tristana lá na rota inferior. E é uma rota meio um pouco difícil para o Domi, né, agora conseguir segurar, né? A Tristana tem um alcance bem interessante nesse momento do jogo, consegue zonear bastante e empurrar o Domi num ponto onde ele fica um Nar ali que é muito instável, mais instável do que o natural, porque a gente já sabe que o campeão é assim. E olha só o que acontece, Mega Nar. Olha só, mas foi atordoado o Bang. Ele vai voltar aqui o Dom, porque ele sabe que a Tristana foi pra cima porque tinha uma ameaça além dela, né? E nesse caso a ameaça era o Wolf, poderia dar uma cabeçada, poderia dar um pulverizar, e aí a Tristana ter o dano que tanto necessitava pra conseguir o abate. E fica muito mais difícil pro Domini conseguir participar com um teleporte, por exemplo, Toboco, porque normalmente a gente vê o Nar sendo um campeão que tem que aparecer pra se transformar no Mega Nar, ou bem recente Mega Nar pra ter o controle todo da ultimate, como a gente viu ali. E o Bang forçando ele a sempre jogar bumerangue pra limpar a rota rápido, né, pra ter esse clear wave, faz com que o Nar ali tenha mega forma em momentos que não é tão necessário ou pode atrapalhar o time. E a Fiora tá lá em cima. Olha o que o Marin tá fazendo. Ele já empurrou muitos minions na direção daquela torre, volta à base agora, mas já tá caminhando ali por uma força da Trindade, pelo que parece. Ou pode ser também, claro, o Cutelo Negro, mas o importante é que se movimenta muito bem agora pelo jogo e ele precisa chegar nesses inimigos. Agora o Ryu vai destruir essa torre, finalmente vai tancar ali os hits e pronto. Consegue então sua segunda torre na partida da equipe da H2K. Ouro praticamente empatado, os dois times nesses 20 minutos iniciais, realmente jogando num nível muito semelhante. Só que sempre lembrando que a SKT tem uma composição mais poderosa pro late game. E olha o que o Bang faz, né? Ele destrói muito rápido os minions com a bomba dele e evita essa torre, né, de ser ali mais tirada a vida dela. E com a chegada agora do Bang, pode ser que eles criem uma jogada. O Wolf tá por ali também, mas o Lowlex, então seria uma troca de 3 contra 3. Toboco não vai acontecer nada, além de um roubo pelo Marin agora. Exato, o Marin então vai conseguir roubar aqui esse vermelho. Olha, a gente vem falando tanto de visão nesse Mundial, né? Nessa terceira partida, inclusive. E é impressionante. Olha, o time que mais tem visão consegue fazer melhor os objetivos. A SKT distribuindo muito mais sentinelas, né? E acaba que sabe o que a H2K está fazendo, o que ela está planejando. Acaba complicando muito a situação do time da H2K. A gente vê agora o Marin até tentou ir pra cima ali do Domini, que está um level abaixo do Marin. Marin este que está 184 contra 169 de farm contra o Domini. Então assim o que acontece, é uma Fiora que está crescendo. E o time da H2K não está conseguindo neutralizar ela agora. Olha o Faker tomando bastante dano dessa vez. Fica difícil para ele se ele não tiver aquela pequena ajudinha de um Alistar, de uma Elise, né, que vem subindo inclusive para lá. Com a ajuda do Kessen agora, então o Ryu fica mais igual. Você estava falando da Fiora, né? É importante ver o crescimento dela no jogo, Toboco. E o mais importante ainda a Tristana cresce no mesmo ritmo. A Tristana... Olha o Ryu, quase que ele entrou ali, quase que ele foi para a própria morte. Seria um problema para ele, né? Porque tinha muito campeão se ele parasse o recal. Teve ali até as correntes etéreas, mas bom reparar que não ia pegar no Bang. Ele conseguiu usar um bom rapel, mas ainda assim, né, seria uma troca ali onde ele sairia bem de qualquer maneira, Toboco. É difícil você pegar uma release nesse ponto do jogo com o rapel disponível, mesmo sendo uma LeBlanc. E, de novo, né, o Ryu tá tendo pouco espaço nessa partida. Isso é um problema pra ele. Além da LeBlanc ser um pick, como a gente tava falando, um pouco mais fraco atualmente, né,
no meta de jogo, ainda assim a SKT tá sabendo anular muito bem a presença dele nessa partida. E é o momento onde a SKT agora só vai sentar e esperar, porque eles têm um Azir pra segurar uma rota tranquilamente, a Fiora sempre botando pressão, daqui a pouco vem dragão de novo, e pode ser um terceiro dragão pra SKT sem dificuldade novamente, eles têm muita visão, muito controle desse objetivo. E bom reparar, já que você tocou no assunto de dragão, o Domini tem teleporte, opa, olha o Wolf, sofre ali um pouco de dano, nossa, foi aprisionado também, utilizou o ultimate agora aqui o Rio para usar aquela segunda distorção para conseguir sair dessa ofensiva do Bang. Enfim, tem o teleporte o Dummy, então se tentar forçar uma luta H2K, ela pode. Lógico, o ideal é realmente chegar, como já explicou o Pepe, chegar na forma de Mega Gnar, ainda mais uma luta de dragão, tá todo mundo meio juntinho, né? Então você consegue ali ter mais efetividade com o ultimate do Gnar. Gnar agora a ulta, teleporte, boa chegada do Lolex, Fakerá batido no início da luta, chega agora também o Dummy, atordoado o Bang, é importante tirar esse golpear para fazer o dragão, enquanto isso o Ryu vai tendo ali um problema com o Marin, chega agora também na proteção Cassie, perde muita vida o Ryu, garante um abate contra Elise, Marin agora mata o Brown, por enquanto 2 vão pra H2K, Wolf volta pra luta, tem o Bang, foi pra cima, Lolex também tentou a barrigada, mas não foi muito efetiva, exaustão gasta, olha esse dano absurdo do Marin, double, triple, na verdade ficou pra Tristana, mas é o Ace da SKT! Tocou o que eu vinha falando no começo, a SKT é um time que erra, o Faker se posicionou muito mal para bater no Rianen, mas o Marin fez a luta C da SKT, jogou demais. Primeiro, a gente vai ver no replay o que ele fez com o Ryu quando ele chegou em cima do Ryu. Ele soube usar muito bem o W no momento em que ele ia tomar ali o enraizamento da corrente da LeBlanc. A gente vai ver agora no detalhe. E o que ele vai fazer logo em seguida? O Faker se expõe muito. E olha o problema. Olha como ele é jogado de um lado pro outro pelo Gragas. Primeiro barrigada, depois barril explosivo. Muito dano em cima dele. Rihanna já tinha tomado dano. Mas olha como vai ser importante agora a chegada do Marin. Olha o que ele vai fazer. Ele vai usar o W. Não vai ser pego no aprisionamento da LeBlanc. Olha o que ele faz com o Ryu. Ele tira o Ryu da luta. Ele tira uma LeBlanc que, por mais que não tivesse muita mana, tinha mímica, né, com o tempo de recarga ali do azul, tinha a possibilidade de causar mais dano. Bang ficou livre por bastante tempo, mas o Marin vai saber a hora de ir e voltar. Olha o que ele vai fazer agora em cima do Rihanna. Não tinha como. E o grande problema, de novo, não foi aprisionado, não foi pego. Tinha o reset do Q dele porque ele tinha acertado um alvo recentemente. Barão sendo feito pela SKT. Barão sendo feito e praticamente finalizado. Vamos ver se vai tentar contestar o time da H2K. Não consegue roubar, fica nas mãos realmente do Bang. Enquanto isso a luta estoura. O Wolf que foi fazer a linha de frente. Tenta agora o time da H2K recuar. A SKT também recuando. Vai garantir esse buff do Barão com 5 jogadores. Pois é, e agora o poder para eles levarem torres, levarem ondas de minions, Toboco, vai ser muito, muito maior. Uma força muito grande, né? Depois de uma luta onde eles queriam realmente o dragão, eles acharam um espaço para fazer também o Barão e agora estão muito, muito à frente. Chegou um ponto do jogo onde o Marin já é ali um pesadelo para qualquer um. E ele foi pro Cutelo Negro, né? Então uma escolha bem interessante para mobilidade, o Wolf. E olha só o Bang. Olha o Bang, vai tentar ali, utilizou agora, inclusive a bandeira de Mercúrio, que se reposiciona muito bem. A SKT vai fazer o cerco por conta desse buff do Barão, quer destruir essa segunda torre da rota do meio, tenta segurar ainda assim o Cassie. Interessante que os jogadores são com pouca vida, principalmente da SKT, né? Quem tá realmente aí full praticamente é o Marin. Nisso eles optam pelo recuo agora. Eles vão deixar pra lá. Lembrando que o Ryu ele acabou não morrendo na situação e já tem a guarda territorial, então ele é uma LeBlanc já com a guarda territorial, então ele chega muito rápido na rota. Porém o Marin vai fazer o papel dele que ele já estava fazendo no jogo, que era empurrar a rota, né, e tá participativo nas lutas, isso é bastante importante. E tem um diferencial numa Fiora de hoje para uma Fiora de antigamente, que era forte também, sim, mas a gente sabe que a utilidade que ela tem no ultimate, por exemplo, pode salvar uma luta. Não é só na questão do dano, né? Então, o Marin estando forte, ele vai fazer o split push, mas vai ter presença de luta com uma cura em área, além de isolar alvos e explodir eles. Então, é um momento muito perigoso e delicado para H2K, que vai buscar momentos fora do dragão, fora de objetivo, né? Só tem que segurar e tentar fazer um pick-off, porque agora é o momento da SKT empurrar rotas e sentar e esperar de novo o dragão, porque é o que eles têm feito o jogo inteiro. Paciência, espera o objetivo, luta, ganha e faz o objetivo. E se a situação tá cada vez mais complicada em segurar essa Fiora, pelo que parece, pelo menos nos itens, né, está partindo depois de Guardião. E olha agora o Kessen, acabou ficando o teammate do Rianen, abatido pelo Faker. Com isso a SKT abre 8-5 no placar e o cerco a essa torre fica muito mais fácil. E a SKT disparou tanto na vantagem de jogo que a H2K tá demorando pra entender isso, Toboco, né? A situação ali foi, claro, o Cassim foi pego numa situação onde ele tomou muito controle, mas olha o dano que ele tomou sendo um Brown.
E a SKT ignora até um Braum, ignora uma LeBlanc que apareceu ali atrás, não teve medo de iniciação, levou tudo e quer levar o jogo agora, pelo que parece. Nossa senhora, a SKT não para, meus caros. Enquanto isso, já começa a danificar essa torre do Nexus. Tem o buff do Barão ali com aquele Minion super longe, aquele Minion canhão. Vai recuar agora, já tem o Cassim vivo. Com isso é melhor realmente. Já tinha o inibidor, né, P? Você já fez um grande objetivo, não precisa forçar mais. Sim, sim. Até porque eles estavam vendo já a cor que tava esse Nar pra virar o Mega Nar. Então eles recuaram, sabendo da presença de luta. Marin longe do time, mas ainda assim com o teleporte pra usar. E a rotação, evidentemente, vai ser pro topo, onde eles podem levar essa torre muito rápido. Marin vai ter que ser rápido também no teleporte, porque o time vai precisar, tá sendo cercado. Tá sendo cercado, vamos ver se esse teleporte realmente sai. Enquanto isso, o Wolf pego, ele tem o teammate, se quiser sair de um controle de grupo, ou enfim, ter mais resistência. O Marin fica no split push. Então, no final das contas, a H2K não vai pra cima, né? Sabe que essa Fiora pode aparecer a qualquer momento. Às vezes não é interessante forçar uma Fiora, ainda mais num time que tá na desvantagem. E o Ryu tá sendo visto, ele passa por sentinela constantemente, né? Ele não consegue chegar pela linha de trás do inimigo, ele não consegue fazer aquela jogada onde a LeBlanc explode um alvo e depois sai. Então, fica bem difícil. De novo, né? Rotas pressionadas lá embaixo dessa vez. Vai levar a segunda torre o Marin. E aqui em cima não tem o que fazer além de defender a H2K. Então, a torre, pelo menos uma delas vai cair. Vai cair agora, né? Sexta torre no jogo para a equipe da SKT. Ryu sempre tentando aquela jogada pelo flanco, mas o Pepo já apontou, tem sentinela, não vai dar certo. Agora ele até vai junto da sua equipe. O Nar foi tentar parar essa Fiora, mas, meus amigos, o Domi tá level 14 e o Marin tá level 17. Até os itens, você compara, é brutal. É uma diferença muito, muito grande, né? E a gente vê que agora parte para um pouco de defesa o Marin. Então, ele vai ter resistência física, mágica, talvez seja até o caso ali dele estar fazendo um Anjo Guardião, a gente não sabe ainda, né? Meio cedo para dizer que ele pode partir para vários lados na itemização, mas o caso é, ele já tem dano suficiente, então ele vai para resistência. Então vai ser uma Fiora que vai ter ali dificuldade, né, H2K, para tentar matar em algum momento do jogo. Dragão para voltar. A SKT vai fazer o objetivo e não tem possibilidade da H2K contestar. Olha como eles estão pressionados no meio, pressionados na parte de cima, onde eles estão tendo que limpar os minions agora. Então a SKT tem sim total possibilidade de fazer esse dragão. E olha só que bacana, o valor que em ouro que um barão te dá, 2.381 de ouro. É muita coisa. Você tem, claro, você tem um período de tempo que você vai ter esse buff, claro, não é pra sempre, mas ainda assim, pro momento da SKT, com a Tristana, com o split push da Fiora, foi o suficiente para eles fazerem, né, o que eles conseguiram ali no mid, né, conseguir levar o inibidor. E agora de novo, né, mais um dragão, quarto buff. É desesperador isso pra H2K. Eles não têm controle de objetivos. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica, porque com um quinto buff, a SKT pode ganhar uma luta facilmente para levar o jogo. Nossa, agora o que acontece? A SKT apareceu na rota inferior, a H2K parecia que ia tentar uma ofensiva na rota do meio, mas é evidente que a SKT tem muito mais item e, portanto, muito mais dano, né? Se tiver essa troca, fica a vantagem para a SKT, poderia conquistar mais inibidor, por isso a H2K inteira recua, o Marin permanece no split push, vai tentar levar a T2 da rota superior, é a única torre de rota ainda em pé a favor da H2K. Resumindo, a SKT vai indo pelas beiradas, vai conquistando cada vez mais espaço, e aí, com esse espaço, venceu o jogo. É Anjo Guardião sendo feito pelo Marin, então ele vai pular de cabeça nas lutas, vai ter a cura da Fiora, ainda mais vai ter a possibilidade de reviver caso precise. E olha a pressão, ele não para lá em cima e não tem como parar também a SKT aqui embaixo. Na próxima onda de minions... Foi pro X1 contra o Doamine, até ali utilizou o ultimate, mas não conseguiu, né, causar um pouco mais de dano. Chegou a ajuda da H2K. Ele não chegou a tocar nos pontos que abriu. Nossa senhora! O Ryu é totalmente burstado! Enquanto isso, o Marin vai levando a torre de inibidor da rota do topo. Fica aqui também o Lowleg sendo focado. Bom combo do Wolf. Já cai 2 jogadores do time da H2K. A SKT vai rumo à primeira vitória do Mundial 2015. Enquanto isso, o Marin leva o inibidor. Tem agora a ajuda do Bang. Nem vai focar mais no inibidor da rota inferior. O time da SKT já vê o Nexus ali. Enquanto isso, primeira torre sendo destruída. Tem ali a Tristana já destruindo a segunda. Vão ser 10, 11 torres pro time da SKT. Ainda vai ter briga. E a Nin também desapareceu. Nexus focado e vitória da SKT. Tomboca, a SKT anulou quem deveria nesse jogo, não deixou o Ryu jogar, conseguiu tirar ali talvez o roaming, a presença do Cassim do jogo no topo, não tem o que falar. O Odomini pegou um campeão que ele gosta e joga muito bem, sim, mas a Fiora tá mais forte, simplesmente tá mais forte atualmente e a gente viu o estrago que o Marin fez nesse jogo. Foi incrível como ele fez uma luta que parecia que tinha dado um desastre pra SKT, voltar e virar um dragão e um barão. Aí a pergunta que eu deixo é justamente dessa luta, Lupe. O que foi que aconteceu ali, na sua opinião? Porque, por exemplo, a H2K poderia voltar
mas tentou forçar algo a mais, né? Subestimou, faltou ali conhecimento da Fiora, do dano dela, o que você acha que aconteceu? Acho que teve essa subestimada, sim, mas talvez estivesse na cabeça deles que se eles não pegassem aquele Dragon, não forçassem realmente aquele Dragon, talvez seria o fim do jogo, porque deixar o terceiro Dragon, deixar todo o controle de visão de novo para SKT, vai dar muita pressão para eles não vão conseguir reganhar o mapa, reganhar o espaço na visão realmente.